Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Isso Pode, o podcast que pode tudo. Eu, Roberta, como você está, Roberta? Tô ótimo, e você? Tudo certinho? Certinho, grande Sandro. Olá, Sandro. Eu estou vendo nas cartas que está tudo bem. Tá tudo bem? Tudo bem. É o que eu quero ver, é o que eu quero saber. Gente, hoje o programa tá demais. Nós estamos aqui com a mística, com a selvagem, com a taróloga Paula Mariana. Olá! Bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de vir no Isso Pode. E que bom que pode tudo, né? Que a gente pode ver o futuro também, falar de todo mundo. Tô curiosa. Quero ver o que as cartas dizem sobre Roberta Pitaré. O inteiro quer saber o que vai acontecer com a Roberta. Ô, Paulo, e como você começou a se interessar pelo tarô? Olha, Roberta, eu acho que foi. Eu sempre brinco que eu tinha já o processo, porque eu já estudava astrologia, e eu sempre falava assim: é demais, eu não posso ir além disso, né? Senão eu vou ficar muito trelelê, muito tilili, eu não posso ir muito além nisso. E aí, quando me apresentavam tarô e tudo mais, eu tinha uma rejeição muito grande. Eu falava, não. Por quê? Porque eu era jornalista, né? Uma mulher séria. E aí eu tinha essa imagem de que de que a astrologia já era a minha parte mais mística e tudo mais. E eu passei por um processo muito pessoal com o tarô. Então eu comecei, tinha uma amiga minha que vinha, a gente falava sobre as cartas, e eu comecei a estudar, pode-se dizer, antes de eu entender isso como um estudo, tirando uma carta para mim. Eu tirava uma carta por dia para mim e ia ver um pouco da imagética dela, ia estudar um pouco de simbologia, algumas coisas assim. E aí, quando eu vi, já estava entregue, já não conseguia mais voltar atrás. Já virou uma paixão, né, pelas cartas. Tarô é uma ciência, Paulo? O que a gente pode dizer? O tarô. Como explicar o tarô? Tá. Eu gosto muito daquilo ali, tá? Desse livro aqui. Esse livro é um dos melhores, assim, que eu vejo nessa justificativa, nessa explicação a respeito do que é o tarô, né? Porque ele coloca a máquina de imaginar. Alberto Custé, é isso? É, Alberto Custé. E ele vai falar sobre as cartas trazerem uma imagética, uma simbologia, e a gente fazer realmente, e ele é um livro muito antigo, né? Então ele tem uma linguagem antiga, e ele chama de adivinho, a profissão de adivinho. Adivinho. Aham. Aí eu acho engraçado, né? Quando Acho que criança. É 70 isso aqui, não é não? Acho que sim. É Depois eu vejo antigo o aqui, livro. Quando... 77. 77. Quando criança a gente falava, né? Ai, não sou adivinha, hoje eu sou. Então ele vai falar sobre essa arte de adivinhar, de imaginar através das imagens. Então o que eu entendo que o tarô é? Ele é uma arte interpretativa a partir da simbologia que eu vejo nas cartas, do que eu tenho de conhecimento e de experiência de mundo, assim, do que o meu consulente, a pessoa que está trazendo, traz de pergunta, da situação da vida dela. Então é como se eu fizesse uma costura com tudo isso, assim, sabe? E com isso tentasse trazer respostas a respeito do que está acontecendo agora, do que pode ser o futuro, né? E tentar costurar essa máquina de imaginar mesmo. E quais são os mitos mais comuns que as pessoas têm sobre o tarô? Ai, muita coisa, né? Eu acho que é muita coisa que se tem sobre o tarô. Penso que você é uma bruxa. O que eu não considero ruim, nem ofensivo, assim. Mas tem essa associação de que é algo ruim, né? De que o tarô é algo ruim, maléfico, diabólico, e de que as cartas fariam algo, né? Acho que esse é um dos mitos mais comuns, assim. Se eu tirar, algo terrível vai acontecer, né? As pessoas acham que as cartas têm algum poder e não tem, né? Não tem esse poder. Ele vai refletir uma imagem, a pessoa pode se identificar ou não, pode levar aquele conselho para a vida dela ou não, mas a tiragem de carta em si, ela não tem o poder de alterar nada na vida de ninguém. São quantas cartas? 78. 78. E você estudou uma por uma? É muito legal. Tem uma aí isso. que não é bom tirar, não? Tem várias. O que tem em cada carta? Porque são 78 cartas, então cada carta tem uma imagem, um Isso. símbolo, como é que é? Isso. Vou explicar um pouco dessa estrutura, pode ser? Certo. Então é assim, quando a gente fala de oráculos, existem alguns padrões de estrutura diferentes.
Então, o tarô é essa mesma estrutura de 78 cartas e você tem diversos modelos dele. Você tem diversas artes, mas sempre vai repetir essa mesma estrutura. E aí ele vai ter 22 cartas que a gente chama de arcanas maiores, que são os trunfos. Foram as primeiras cartas criadas ali na Itália, né? E essas cartas têm muita relação com os papéis que tinham na época. Então você tem o imperador, a imperatriz, o papa, a papisa, né? É esse reflexo social do que essas pessoas Até o significavam. enforcado, né? Até o enforcado, né? Que se enforcava as pessoas. Mas na verdade isso o enforcado é uma carta bem interessante porque tem um erro de tradução nessa carta. Olha, Na verdade ele é o pendurado, ele tá preso pelo pé. E aí ele foi traduzido do inglês hanged e a gente traduziu como enforcado, mas na verdade significa o pendurado, que é uma carta que vai falar sobre uma situação torturante, né? Então não é uma morte. É uma tortura, né? Estar preso pelo pé. Não é bom essa aí, não. Não é boa. Não é boa. Vou tirar essas cartas de... Só deixa cartas boas. Tem. Se quiser se iludir, tem como tirar todas. Mas eu te cortei, pode continuar. E aí a gente vai ter essas arcanas maiores, e aí depois disso o tarô é dividido em 4 subgrupos que todo mundo conhece, porque a gente joga baralho normal, que são os naipes, copas, espadas, ouros e paus. Cada um deles vai representar uma área da nossa vida. Então copas é o naipe que vai falar sobre questões emocionais, ouros vai falar sobre matéria, dinheiro, trabalho, paus é o naipe que vai falar sobre um lado mais espiritual, vai falar sobre questões relacionadas à criatividade, e espadas, que é o intelecto, a mentalidade, a comunicação. Então, quando você junta tudo isso, você tem várias combinações possíveis, né? Sobre como pode estar a sua vida, sobre o que você pode estar enxergando ali. E é basicamente essa a estrutura que a gente vai ver. E é assim que funciona a leitura do tarô? Eu sempre falo que é como se fosse uma linguagem, né? Porque você vai aprendendo as palavras e você estuda as cartas e você estuda cada uma delas. E aí, a hora que você tira 3 cartas, por exemplo, você vai ver como que elas vão influenciar uma na outra e formar ali uma frase, um texto que é essa leitura. Você falou da Itália, surgiu na Itália o tarô? Onde que... a origem do tarô? Então, os primeiros registros que a gente tem de tarô se chama, um baralho chamado Sola Busca Tarô, que ele é de 1400 mais ou menos, e é um baralho italiano. Eu não vou lembrar exatamente a região agora, mas é um dos primeiros que a gente conhece. Ao mesmo tempo, essas cartas de naipes, eles já eram muito usados na Ásia, assim. Então, tem um outro baralho que surge antes disso, em 1200, mais ou menos, e existe um momento ali onde eles se juntam. São 2 estruturas que vão se unir e formar isso que a gente tem agora. E são as mesmas cartas, as mesmas figuras no mundo todo, ou tem uma variação de um país para outro? Então, é essa mesma estrutura, são essas mesmas figuras e basicamente, e eu acho isso super interessante, né, como o ser humano é universal e como algumas coisas nunca mudam, continuam fazendo sentido ainda hoje, assim. Mas cada pessoa que faz uma arte, hoje eu trouxe a Nós Outras Tarô, né, que é o tarô que eu desenvolvi com a minha companheira, com a Elisa Riemer, e com isso, em cada um deles, a gente vai tendo, assim, alguns elementos diferentes. Então, a gente vai tendo imagens diferentes, assim, e a partir delas, a gente pode pensar em outras coisas. Deixa eu dar para vocês verem. Então, eu gosto também dessa parte de me deixar, apesar da estrutura se repetir, de me deixar ser influenciada pela arte também, né? Porque cada nova arte vai contar uma nova história que quem criou aquele baralho queria contar. E eu acho isso importante também, de ser levado em consideração na tiragem. O que significa isso aqui? Parece uma pessoa desgosta. Então, essa é uma carta de abandono, né? Esse é o 8 de copas. É uma carta ruim. Que não foi pra você. Não, eu só mostrando. Ficou assustado, né, Sandro? A pessoa desgosta.
E essa é uma carta de abandono de expectativas, né? Porque as copas representam o nosso lado emocional. Então, tudo que a pessoa colocou ali, ela, sei lá, tá num projeto, num relacionamento, numa vida, onde ela acumulou muitas coisas e ela tá nesse movimento aqui de renúncia, onde ela percebe que aquilo ela não deseja mais, né? Certo. E ela parte numa busca aqui, né? Então ela vira de costas e ela vai em direção à lua, que tá relacionada ao nosso inconsciente, Não né? tinha Então, percebido que era a lua. ela parte por essa busca de si mesma, do seu inconsciente, daquilo que está nos seus sonhos, daquilo que ela ainda não consegue perceber, assim, externamente. Então, cada uma delas é, assim, cheia, entende? Entende? O que é o índio? Parece uma índia tricotando. Fazendo alguma... Essa é a imagem de uma indígena tricotando e ela tá fazendo um artesanato e ela tá em cima da rede, né? Também tem muitos significados isso daqui, porque a palha, a rede de palha, ela foi cama, né? Por anos e anos e anos. E ela foi casa e ela foi tudo, assim, no nosso país. Então, uma das coisas que a gente traz com a Nós Outras também é essa representação de que para além de ser um baralho feito por duas mulheres, é um baralho feito por duas mulheres no Brasil. Então, a gente tem a responsabilidade de retratar aquilo que a gente via no baralho tradicional, pensando em como isso se insere na nossa cultura, Então, quem no contexto que a confeccionou gente tem. Quem é a arte dessa? É Elisa Riemer, minha esposa. Então, a gente conversou muito sobre isso, né? E a gente conversa sempre nas nossas criações sobre como trazer essa imagem a partir do olhar que a gente tem das pessoas que a gente conhece, da história do nosso país, assim, né? Pensando em refletir isso. E o 2 de ouros é uma carta que vai falar sobre o tempo e aquilo que a gente precisa construir com calma, né? Sem pressa, assim. Então, ela tá costurando de um lado para o outro, levando de um lado para o outro. E essa cavaleira de espadas? A Cavaleira de Espadas é mais braba, né? Eu não sou brava, eu sou boazinha, tá? Não tem, não. Ela já é focada, direcionada, né? Ela tá olhando lá em frente, tem um feixe de luz refletindo na espada dela, então é como se a própria luz do sol estivesse apontando o direcionamento para ela. E todas as cavaleiras vão representar algum movimento dentro do baralho. E a gente tem Cavaleira dos 4 naipes. A de espadas, ela é a mais rápida de todas, assim. Então, ela é assertiva. Ela mira o que ela quer e ela vai atrás, assim, sem se distrair no meio do caminho, assim. Uma carta muito objetiva. Em que lugar do mundo o tarô é mais popular? Olha, eu acho que aqui no Brasil a gente tem mudado muito a maneira como a gente enxerga as cartas, né? Não necessariamente o tarô, mas tem alguns lugares onde a cultura de consultar oráculos é muito mais comum. Então, por exemplo, Índia, Coreia, são alguns dos países que eu sei, acho que países asiáticos, assim, Arábia Saudita também, são alguns lugares, né, acho que esse Oriente, no geral, tem mais esse costume de consultar Essa oráculos. mística, né? Mais E assim, uma prática rotineira mesmo, né? Algumas pessoas já me falaram disso, de que é muito rotineiro, de que é muito comum você chegar e ter essa oferta, e algumas pessoas vão para pautar toda a sua vida, né? Para basear toda a sua vida naquilo, com quem que eu devo me casar, o que eu tenho que fazer e tal, e vai seguindo. Então, acho que tem alguns lugares onde isso é muito mais comum, mas aqui a gente tem aberto bastante a mente, tem descoberto mais esse lado. E quantos atendimentos por semana, mais ou menos, você faz? Eu tenho meus limites. Eu não consigo fazer muitos, assim. Eu faço aproximadamente 3 atendimentos por dia, assim. Dá para fazer mais, né? Tem demanda, mas eu me sinto muito cansada, Porque pega a energia da pessoa? Nossa, totalmente. É um processo psíquico muito intenso, assim, e aquela dedicação que a gente tem, porque assim, pensando em um lugar, como a gente estava falando, onde não é tão comum buscar o baralho, quando que as pessoas buscam o baralho? Quando elas estão mais frágeis, quando elas estão vulneráveis, quando elas precisam de um lugar para desabafar e tal, né? Então, é muito comum que as pessoas cheguem nesse estado, assim, para dialogar comigo, né? E aí é um processo também de acolhimento, a consulta é um lugar onde a gente troca muitos segredos, assim, e eu me sinto muito cansada. Então eu coloco limites
nos meus Quanto atendimentos. tempo de consulta, Isso que eu ia mais ou menos? perguntar. Em média, mais Em ou média, menos. 1 hora, as consultas maiores vão até 2 horas, assim, é mais ou menos por E aí. quando você tem um tema assim meio espinhoso, né? Você está falando de um assunto meio espinhoso com a pessoa que você não sabe qual vai ser a reação dela, né? Você trabalha com isso? Você fala. Como que eu trabalho com isso? Eu acho que depende muito, assim. Depende da energia da pessoa. Por exemplo, eu atendo muito online, né? A maioria dos meus atendimentos é online. E aí tem atendimento que a pessoa tá monossilábica. Ela não quer conversar comigo, ela tá me dizendo sim, não, é isso, veja tal coisa. E aí eu entendo que é o momento de eu falar tudo que eu tô vendo e é aquilo, e depois a pessoa resolve como que ela vai Mas você fala com uma organizar. certa delicadeza também. É, Às vezes sim, às vezes não. É Como que é? tudo assim eu tenho que. Eu sempre falo, claro, né? Meu objetivo é que a pessoa saia da consulta melhor do que ela entrou. Mas, por exemplo, tem casos também onde a pessoa não está monossilábica, onde ela fala assim, mas isso não pode ser tal coisa? Mas isso não pode significar tal coisa? E ela quer. Ela deseja fortemente, eu entendo, mas Tem que ser aquela- ela quer que seja do jeito que ela tá buscando, mas não é isso que eu tô vendo. E Alto tarô. e aí eu preciso reforçar, falar, olha, pode ser, tudo pode acontecer, mas não é isso que eu tô vendo, tá? O que eu tô vendo é exatamente isso que eu te disse. E quem mais te procura? Homens ou mulheres? Muita mulher, muito, Acho incomparável. que 80%, né? 90%. 90%. Eu tenho essa especificidade, né, de ser também uma mulher lésbica que trabalha com baralho de mulheres, então, com isso eu entendo que eu também direciono para esse público, né, e que muitas pessoas podem não sentir a vontade de falar sobre os seus relacionamentos em outras situações, e aí, então, também atendo vários meninos gays, atendo pessoas trans, esse público me busca bastante também, acho que por se sentir E a confortável. maior dúvida que as pessoas têm, ou a maior procura para as cartas, é por causa de relacionamentos amorosos ou é profissional, quer saber o futuro profissional? Qual que é ou não tem isso? Não, amor é gritando. Sempre o É amor. lá em cima, assim, e aí a gente pode colocar 1/3 aí de coisas profissionais, trabalho, investimentos e tudo mais. E aí os outros ficam lá embaixo, assim. Mas, nossa, relacionamento é o top. Eu quero que as cartas me digam se eu estou sendo traído ou não. Tem isso? Imagina! Aí, ó. Ah, Você gente, essa não pessoa. pode, né? A Você pessoa não chega tem que pra ter noção pessoa, pra falar isso. Não, mas ela é educada, né? Não, sim, Olha, com certeza. Mas a pessoa perguntar, será que eu tô sendo traída? Deixa Então. eu ver aqui, ó. Melhor trocar o sofá. Melhor Alguma não carta? Tem alguma carta que tem uma figura com chifres? Tem várias cartas que podem indicar traição. Ah, não é uma só, então? Não, É o são conjunto? algumas, é Ah. um conjunto. Ai. Que podem indicar traição. Existe sim. O que acontece quando a pessoa chega e pergunta: estou sendo traída? A primeira coisa, eu vou tentar conversar com ela e entender: tem indícios de que você está sendo traída? Tem alguma insegurança? Tem alguma coisa acontecendo? Porque senão a gente vai perguntar aqui aleatoriamente, assim, não faz sentido, né? Então, acho que a minha atitude é nesse sentido de tentar investigar o que está gerando insegurança na relação e ajudar ela nisso. Mas se no final ela virar e falar assim, não, eu realmente quero saber se tem outra pessoa, eu falo, então tá bom, então vamos ver. E qual que foi o caso mais inusitado, assim, que você já atendeu? Nossa, tem muitos. Meu Deus, deixa eu ver. Tem muita coisa engraçada? Tem muitos e tem coisas assim que é engraçado no sentido de que eu tenho pouco contato, né? Cenários muito diferentes do que eu vivo, por exemplo. Então, eu tenho um consulente frequente que ele trabalha com terras e gado e caprino, e ele me pergunta o que vai dar bom naquele ano e quais investimentos ele deve fazer. E isso é totalmente fora da minha realidade e eu me sinto assim chutando, sabe? Eu falo assim, olha, acho que é isso, espero que dê tudo certo, mas ele sempre volta. E ele sempre fala que deu certo, aí, ó. Já chegou alguém pedindo para as cartas os números da Mega da Virada ou não? Não, olha, jogo assim nunca Se só pediram. se desse certo, eu contaria aqui com a gente. Pois é. Não, eu tenho meus limites também, E, Paulo, e foi quanto tempo de estudo? Para eu começar a tirar a carta Isso. realmente, eu comecei a estudar ali em 2013, 14. Eu fui abrir o baralho pela primeira vez em 2017.
É, Tá acho que foi super isso. preparada. A gente sabe se a pessoa é séria, se não é séria, né? Porque essa formação é um pouco informal, né? Aham, sim. Bom, tem algumas coisas que eu acho importante observar, né? Primeiro, essa coisa que eu falei do consulente voltar é uma coisa que eu falo para as minhas alunas de tarô também, né? Como saber se eu acertei ou não? Você vai saber a hora que seu consulente virar para você e falar assim. Obrigado, você acertou. Parabéns, você acertou. É a hora que a gente vai saber, né? Na hora você tá fazendo uma dedução, um exercício de interpretação que a gente não tem muita certeza mesmo. E aí, para a pessoa que está indo se consultar, tem algumas coisas que eu acho importantes de serem observadas. Primeiro, do seu tarólogo, seu cartomante, ser honesto com relação às limitações dele. Então, já chegar dizendo, olha, eu leio dessa e dessa forma, é isso e isso aqui que eu posso ver para você. Não A tem partir Mega daqui, Sena. não posso te ajudar. Você tem que ser honesto com relação a esses limites, assim. Segunda coisa, não criar uma relação de dependência. Eu acho que isso é muito importante. E não só no tarô, em qualquer lugar espiritualista, coach, etc. Chegar e a pessoa falar assim, não, você tem que voltar, você tem que me pagar mais uma consulta, você tem, sabe, criar um método ali onde você se sente um pouco refém daquilo, é muito preocupante e é o que leva a maioria das pessoas pro buraco, né? De gastar tudo o que tem com uma pessoa que tá prometendo algo que nunca chega, porque você sempre tem que pagar mais um, tem que voltar mais uma vez, tem que vir mais uma vez. E tem muita gente que te procura uma vez, aí depois precisa resolver algum problema, te liga para pedir sua opinião, para ler a carta de novo. Ah, sim. Sempre acontece? Sim. Eu fico bem. Esse é o meu ouro, na verdade. Essa é a minha maior riqueza, assim. É quando um consulente vem e eu sei que eu vou fazer uma consulta, que daqui a algum tempo ela vai desejar me contar as atualizações da vida dela, né? Ela vai querer consultar para um outro assunto, ver, mas enfim, que aquilo vai desenrolar caminhos para ela, a um ponto dela sentir que ela pode chegar, pode voltar, que é um ambiente seguro e confiável. Alguém assim. já reagiu de uma forma assim meio violenta com você sobre algum resultado? Já. 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 Qual que foi a sua reação? Ai, o que eu posso fazer? Ainda bem que é online, né? Foi online. Porque Foi assim, eu acho que teve uma tiragem específica que eu fiquei bem impactada, porque foi um caso de relacionamento, assim, e que dependia de muitos fatores, não era uma coisa que estava garantida, né? E aí eu falei sobre todos aqueles fatores, mas falei, né, que era um relacionamento onde existia carinho, onde existia afeto, e que as coisas podiam dar certo, contanto que isso fosse resolvido. E aí, essa pessoa levou um pé, assim, não deu certo a relação mesmo, e ela ficou furiosa comigo, muito brava, porque ela achou que ela tinha encontrado o amor da vida dela e não era aquilo, e ela ficou muito brava. E aí, o que eu fiz? Eu fui voltar na consulta, fui rever, falei, meu Deus, será que eu prometi mesmo que ela tinha encontrado o amor da vida dela, né? E fui rever. E aí, fiquei bem aliviada. Falei, não, eu não falei isso. Eu dependia de muitas coisas. ela fez o alto tarô dela e. Ela entendeu do jeito que ela quis, né? E foi viver. Então, o que eu fiz? Me desculpei, falei que eu sentia muito, mas que a vida era assim, o destino estava se fazendo a cada momento e desejei boa sorte. E quanto em quanto tempo a gente pode repetir a leitura das cartas? Por exemplo, você tira as cartas para mim hoje... Amanhã, não, quero saber se mudou alguma coisa. É possível? Ou tem um tempo entre uma e outra? Uma sessão? Uma leitura e outra das cartas. O tempo é o tempo do que a gente falou acontecer. Sabe? Então eu falo para você, isso aqui tá se desdobrando. Eu sempre oriento nesse sentido, né? Para os consulentes perceberem o ciclo se fechando. Quando eles percebem que aquilo que a gente falou já foi elaborado, já aconteceu, já viveu aquilo, é a hora de voltar. Eu ofereço também consultas no sentido da gente planejar um período. Então, eu tenho consultas de 3, 6 meses e 1 ano. Né? Porque a pessoa vem e daí é tudo sobre aquele período, aí ela me traz os projetos dela, e queria fazer um lançamento, queria fazer aquilo, e a gente vai vendo isso. Mas o mínimo é realmente de ver tudo se fechando, né? Então, tanto é que essa é outra coisa também que eu passei a ter uns limites nas minhas tiragens, porque
tinham pessoas que queriam se consultar todos os dias e, assim, não tinha novidades. E eu não achava justo que ela viesse e, enfim, ficasse ali dependente de uma ferramenta que já tinha entregado para ela, que podia entregar, assim. E como você se prepara para a leitura das cartas? Como que eu me preparo? Nesse processo do descanso mesmo, de não me sobrecarregar, porque eu já entendi isso, que o tarô não pode ser automático, como se eu estivesse fazendo, né, uma montagem ali de alguma coisa. Eu preciso de um preparo psíquico que seja legal. E aí eu tenho pequenos rituais, né? Eu sempre cubro a minha cabeça quando eu vou atender, eu acendo uma vela, um incenso. Normalmente é um dia onde eu faço uma alimentação mais leve, onde eu não fico consumindo muita internet, muita coisa assim no meio, para minha mente estar bem limpa, eu poder entregar o melhor ali para o consulente. E no fim do dia, fechar, agradecer e um beijo. A partir daqui, cada um cuida de si. Segue sua vida. E aí, vamos para a leitura? Vamos fazer uma primeira leitura, então, da Roberta Pitarelli. Aí. Começa comigo, com o Buga ou com o Sandro? Contigo, porque o mundo inteiro quer. Ai, gente, esse Buga. pede. Ele Pessoal sempre tá foi esperando. engraçadinho com você também? Sempre. E essa coisa de deixar o celular tocar no meio, sempre. Já é coisa antiga. Então. Quantas cartas que tira pra pessoa que vira? É assim Eu que gosto fala? de fazer tiragem de 3 cartas, quando é 3? assim, pra gente poder ser mais rapidinho. Mas vocês ainda vão ver que eu levo um tempo, tá? Já peço desculpas pro público, que eu olho o tempo, eu penso um tempinho, assim, pra poder dar a resposta adequada. Roberta, o que você pretende saber, Roberta? Eu não quero perguntar nada. Você pode falar o que você vê ou tem que fazer alguma pergunta? Não, se você não quer perguntar nada, acho ótimo. A gente tira um Vocês geralzão aqui. querem que eu Você, pergunte? você, Roberta. Você, Roberta. A Roberta, deixa o seu coração, Roberta, falar. Eu posso tirar de qualquer lado, do meio. São De 3 qualquer cartas. lugar. 3 na, cartas. Na aham. verdade, aqui eu e o Sam temos medo. do futuro. Que medo do Acontece, quê? acontece. Nossa, gente, a Roberta está plena. Ela nunca viveu melhor. Ela está no seu auge. Cartas maravilhosas. Ó, a Roberta tirou um 9 de ouros. A carta do universo, que é a melhor carta do baralho. Uau. E uma realeza de pausa aqui no final. A nossa rainha. Tá, e o que isso significa? Uma rainha mesmo. Ó, o 9 de ouros é uma carta que fala sobre conquistas e recompensas. Normalmente, projetos de vida, coisas que a gente tem desejado há muito tempo, que finalmente estão próximos de se materializar. O universo é a carta que vai falar sobre você estar num momento muito sintonia fina com a vida ao seu redor. Então, você consegue perceber os caminhos que estão se abrindo, as coisas acontecendo para você com fluidez, sem você precisar se esforçar muito. Então, só se entrega, se deixa levar, assim. E a realeza de paus é uma carta de renovação. Quando a gente já aprendeu as lições que a gente precisava, já tomamos posse daquilo que é nosso, daquilo que a gente é capaz de realizar. E aqui, seu trono, coroada, assim. Cartas muito boas, muito anos de realizações para a Roberta, Eu posso viu? só fazer uma pergunta? Pode. Eu prefiro mais uma carta? Tira, você vai fazer ela só mental, né? Olha como ela é. Ó. Ó, ela tá fazendo um mistério pra gente. E sobre o trabalho? Carruagem, só caminhar. Carruagem é a carta que vai falar sobre a gente ter um objetivo em mente, e ela, olha como ela é uma carta bonita. A gente tem 2 cenários aqui, dia e noite, a gente tem 2 luas, né? Então vai falar sobre a lua crescente e a lua minguante, e ela tá falando, tipo assim, faça chuva ou faça sol, você segue em frente. Você não perde o seu objetivo, o seu foco Tô gostando e continua disso. avançando. Pode ser pra mim também. Não, eu só quero saber mais uma, tá? Pode Só tirar mais mais uma. uma. Você deixa eu tirar só mais Com uma? licença, o Brasil quer saber, o mundo quer saber de Roberto. Eu diria o Eu Brasil quero todo quer saber. sobre meu amor. Sobre o amor na minha vida. Ai, cuidado. Ai, piorou. Tô brincando. Para! Eu falei, para! Eu olhei pra Roberta e falei, para! Isso, Não, para. Isso é vício. Vício no jogo. Para, tá na hora de parar, já ganhou bastante. Não, pode ser sincera. Pode falar o que você tá vendo. O 3 de ouros é uma carta de construção, assim, né? Então, tudo aqui tá meio que pronto, tá acontecendo e é só ir em frente. O 3 de ouros fala que sobre a área do amor... Você tá num relacionamento? Não. Sim, sou casada. É casada? Essa relação, ela precisa de investimento, assim. Então, é uma carta
carta que vai falar sobre essa importância de criar momentos juntos, de ter projetos de vida juntos e de estarem nessa construção, assim. Então, falei piorou é brincando, tá? Mas assim, aqui todo o resto tá muito organizado, aqui precisa de empenho, de esforço, é uma construção que tá Aí, Roberta, paga uma viagem pro maridão, Roberta. Pronto. Momento a dois, você viu, né? É isso aí. Mas tá tudo certo, né? Tá tudo bem. certo, não saiu nenhuma carta de Ótimo, perigo. adorei. Tragédia. Obrigada. E agora, hein? Sandro, Ah, agora Vai vamos, você vamos encerrar o divulgar. programa, pelo visto. Aproveita. vamos lá. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. Pode falar do meu time, né? Vamos ver. Então, Ó, mas eu preciso dar um alerta, gente. Eu sou péssima em previsão de futebol. Então, ela já deu uma dica. Não. O Botafogo vai ganhar um título finalmente? Não, olha. Eu tenho medo disso. Acho que. Não, eu vou falar a verdade, Paula. Se falar do Botafogo, a torcida do Botafogo pode ficar muito brava contigo. Então, Que ficou ainda no tem passado. isso, ainda tem essa pressão das torcidas. Mas sério, assim, eu acho que é uma área que eu tenho uma dificuldade de interpretar os símbolos. Vamos ver se. Não. Pergunta outra coisa. Não, faz igual da Roberta, então. Vai lá. Ah, As cartas. tá. Eu escolho? 3 cartas, por favor. Uma de cada vez, né? Isso. Ok. Mais uma. Mais querido. uma. Mais 2. Isso. Já acho que aquela mais escondidinha. Melhor. E agora, gente, meu ex-chefe, como é que eu vou ler as cartas dele? Uma pressão, né? Ai. Ih, o Ó, enfocado. É o universo também. Saiu o zap. Oh, desculpa. O universo é a melhor carta do baralho? É, porque ela vai falar sobre a gente sendo direcionada para o nosso caminho. Só que você, por exemplo, ó, essa é a questão da comunicação entre as cartas. Você estava sendo direcionada no seu caminho, mas com coisas muito satisfatórias acontecendo ao seu redor. Ah. A do Bulgarelli é através da dificuldade. O caminho dele é no desafio que está acontecendo aqui. 8 de espadas e 6 de espadas. Várias espadinhas aqui. Essas duas cartas, Bulga, elas vão apontar para 2 possibilidades aí de sofrimento relacionadas à saúde e relacionamentos afetivos. Área bem íntima. E o que elas falam? Sobre a importância de começar a resolver os problemas através da comunicação, do diálogo, de não virar as costas para os problemas, de enfrentar os desafios, e tudo isso tá aqui, ó, no trocar? universo. Com a Roberta, todo mundo vai querer trocar. Porque eu vou falar, um jogo desse não é todo Não é todo dia. dia, Não né? é todo dia. Então foi isso. Isso Viciou aqui é o jogo, mais agora comum. chegou. Aham. Vai querer tirar mais um? Tem mais uma? Não, não. você vê que Faz uma pergunta, vai. Não, faz uma pergunta. Não, agora pensa. Não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar um conselhinho para resolver as coisas? Ah, Vamos, boa, é vamos isso aí. tirar uma resolução? Lembre-se que foi misto. Perfeito. Ó, outra carta de conflito, 5 de paus aparecendo aqui. O que acontece? Todas essas cartas... Não, olha aqui, me acompanha. Calma, essa tensão. Todas essas cartas, você tá vendo que elas estão travadas, elas estão paradas na dificuldade. O 5 de paus é uma carta de enfrentamento. Então, ela vai falar sobre colocar suas opiniões em jogo, sobre fazer possíveis... sobre topar as dificuldades, assim, sabe? E não esconder o que você acha em qualquer tipo de situação que você esteja passando, você deixar claras suas vontades, ainda que isso cause conflito, ainda que isso cause desconforto nas pessoas ao seu redor. Esse desconforto é necessário para que você possa atravessar isso. Tá, eu ia te dar o livro, não dói mais, não. Olha, gente... Você quer tirar, mas não quer ouvir. Não, Ah, eles vêm aqui e querem que eu É, minta. Não dá. Vamos lá, mas isso eu Brito. acho que tem muitas pessoas que te procuram em busca disso, né? Sim, Você né? tava Que uma falando que as confirmação. pessoas querem ouvir o que elas querem. Aham. Eu não queria ouvir, eu queria ver você no Botafogo. Você assistiu. Era o Botafogo. Não, o que acontece, assim? O que eu percebo desde que eu comecei a tirar tarô? A vida, na verdade, ela está sempre se mostrando para nós exatamente do jeito que ela é. Só que a gente quer muito se iludir. A gente fica colocando véus na frente de véus, assim, pra gente não ver as coisas que estão acontecendo. Mas ela tá aí. Vamos lá, então. Vamos lá, primeira carta. Que
Ó, quer ver o universo isso aí, quer ver? Universo. Segunda carta. Ó, E vamos para a agora é o terceira céu. carta. Vamos lá pra terceira carta. Você pegou tudo do meio? Agora Não, paraíso peguei uma do da Éden, ponta, ali. uma da ponta e uma meia. Ih, Ó. o que é isso? Repetiu a carta que eu tinha te dado no começo. Aí, ó. Aí, ó. Interessante, interessante. Faz sentido. Então, eu acho que esse é um momento, assim, de recuperação para você. O que parece? Que você passou por alguns momentos de dificuldade, de se sentir um tanto quanto estagnado e talvez lidando com sobrecarga no sentido de problemas das pessoas ao seu redor que acabaram caindo para você. Precisando lidar com tudo isso, assim. E agora é a hora desse abandono, né? Que a gente falou lá no começo. Deixar aquilo para trás, vida conseguir entrar em contato com com o que tem de profundo dentro de você, que sabe o que quer e que não quer perder essa energia, essa alegria de estar vivo, assim, de fazer as suas próprias coisas, né? E a carta da temperança aparece aqui, ótima, ela é realmente a imagem de um anjo e vai falar sobre esse momento abençoado, onde a gente vai aprendendo a fazer uma alquimia entre o que a vida apresenta pra gente e o que eu realmente preciso pegar disso, o que eu posso dispensar, como que eu transformo as coisas que chegam até mim, que parece ter sido uma dificuldade no passado. Parece que o processo agora Nossa, é esse. Paula, você acertou em cheio. O momento, É o momento. as cartas, digamos que elas resumiram. Parece que só o do Bugarelli que eu errei, né? Olha só. Errou tudo aí. É que você tava pensando no Botafogo. Eu pensei no Botafogo, eu interpretei de outra forma. Mas tudo que você falou sobre as minhas cartas é realmente isso que eu tô vivendo, que tô sentindo. Aham, que legal, gente. E sempre que as mensagens aparecem, esperam que elas façam mais sentido ainda, sabe? Nas próximas semanas. Sempre tem a lógica. Gente, e nós não perguntamos do nosso podcast. Vamos tirar então, cada um tira uma carta? Pode ser? Ótima ideia, gostei. Aham. Você tira essa as tá cartas. Você tira as cartas pra você mesmo? É possível? A taróloga pode tirar pra ela mesma? Ou Eu não evito tem tirar em momentos, tipo assim, de muita ansiedade, quando eu tô muito nervosa, mas, por exemplo, cheguei e falei pra vocês que eu tô de mudança, né? Claro que eu não fiz essa mudança sem consultar as minhas cartas. Tem algumas coisas básicas, assim, que eu sempre paro e pergunto. Nesse caso aí, quem tira a carta? Hã? Ela? Ela mesma, né? Ah, tá. Mas Ela se prepara e ela tira pra eu ela. tiro pra mim. Faz Capricha, uma viu? pergunta. Mas, por exemplo, que nem eu falei, tira a não, carta. não fico muito. Quando eu tô muito ansiosa, quando eu tô muito Nervosa. nervosa com algum assunto, eu prefiro procurar outro tarólogo do que eu mesma tirar. E a gente pode tirar eu uma, ele outra carta e ele outra, não tem Eu adorei problema? essa ideia. É? Eu adorei. Então achei vamos lá, a super gente legal. quer saber. A gente tá inovando no tarô também. Isso pode, meu povo. Ei, pode estamos também. criando moda. Capricha. Nós queremos saber sobre o nosso podcast, tá? O que vem pela frente. Se for ruim, a gente vai cortar na edição. Vamos lá. Opa. Ela vai tirar aquela que é a Aqui, ó. Zap. Exato, Zap lá exato. de novo, vamos ver. Vai lá. Capricha, Buga. Agora a pressão. Buga, respira, que você tá com muito medo. Tá muito assustado. tenso. Tô tenso. Essa daqui. Tananana. Eita. A realeza das espadas, eu já tinha Ó, tirado. e a carta que saiu pra você também no trabalho. Realeza de espadas, princesa de paus e a carruagem. 3 cartas fortes, tá, gente? 2 que a gente chama de cartas da corte e uma arcana maior aqui. Então, cartas potentes. A realeza de espadas, ela vai falar o seguinte, né? O que me parece que tá trilhando aqui. Vocês estão vindo de um lugar de muita estrutura, de um programa onde vocês sabiam exatamente como vocês queriam fazer, o formato que era para fazer, estava tudo definido. E agora vocês entram numa fase de precisar de um pouquinho mais de criatividade, deixar as coisas ficarem mais fluidas, menos engessadas, assim, né? Então, é um período de renovação que vocês vão fazer e que, a partir disso, o negócio caminha muito mais rápido, assim. Chega em muito mais pessoas, em mais lugares, tá fluindo super bem. Que ótimo. Ai, adorei. Paula, você é demais, Paula. Podcast sem Sensacional. corte. Ué, isso pode. Faz sentido também.
Faz sentido também o que a Paula falou com relação ao podcast do que a gente está programando. Preparem-se. Prepare-se, que esse é o ano. Tem novidade por aí, né? Mas já tá na hora não, né, gente? Não, ainda não. Falta um tempinho. E qual que é a carta que a pessoa mais teme tirar? Normalmente é a morte. O que não faz sentido nenhum, porque a morte é uma carta ótima no tarô. Aí, ó. Mais curiosidade aqui no nosso podcast. Agora, o que ela Como assim? representa, assim? A morte é uma renovação de ciclo, né? Então ela sempre vai falar sobre um processo que está sendo abandonado, sobre coisas novas que vão surgir, né? E é claro que ela pode indicar um período de luto, uma dificuldade de encerrar algo, né? Mas não é uma carta que representa algo assustador, né? Normalmente a morte aparece quando a pessoa já está carregando algo há muito tempo que não faz mais sentido para a vida dela, então é um momento de desapegar, assim. O É enforcado... morte Pode falar. contrário de vida, né? Assim, tipo, vou morrer, ou alguém vai morrer. Não é com Eu não relação a entro isso, muito né? nesse território, na verdade. Para mim, o território da morte, respeito muito e não quero chegar lá. O Também não. o enforcado que não é enforcado. Significa É o quê? bem ruim, é bem mais dificultosa do que a morte, por exemplo, assim. Tanto é que na ordem do tarô, logo depois do dependurado vem a morte. Então, a morte, ela é essa carta que vai livrar a pessoa de uma situação onde ela está totalmente imóvel, né? O dependurado é essa carta de imobilidade. Você está numa situação muito difícil e não tem muito o que fazer. É um processo lento até você perceber como que você se enfiou nela, o que você pode fazer, quais são as condições para começar a pensar numa libertação ali. Estamos quase Chegando lá, chegando né? aí no final. Mas tem alguma curiosidade que a gente precisa saber sobre o tarô? Curiosidade sobre o tarô. Bom, acho que uma das maiores curiosidades que eu falo sempre, que eu gosto muito, é que um dos tarôs mais populares do mundo, que se chama Whitesmith, eu tenho certeza que vocês já viram a imagem dele por aí. Ele foi desenhado por uma mulher em 1910 e ela tinha 32 anos à época e ele não levou o nome dela, ele levou o nome original de Rider White. Rider era a editora e o White é o místico ali, né? O mágico que estava por trás ali. E ela é uma ilustradora incrível e ela revolucionou a forma da gente ler tarô. Se hoje o tarô é popular, é por causa dela. Essas cartas das arcanas menores que a gente fala, elas não tinham imagens de pessoas. Então, por exemplo, os 5 de ouros eram 5 moedas de ouros. Então, isso reduzia muito a capacidade que a gente teria de ler, de interpretar um baralho, assim, né? E quando ela vem, ela traz essas imagens, ela dá cara para essa carta e a partir disso o tarô se populariza no mundo todo. Olha só. Olha só. Maravilha. Ó as mulheres aí, né? Ai, a As gente mulheres mais, sempre né? dominando, né? Tomando conta de Somos tudo aí, ó. bruxas. Não, Também É somos. positivo. As bruxas do bem. Bruxas do bem, Bruxas sim. do bem, nesse caso. De- Estamos indo para aquele momento, Roberto? Como é que Estamos. estamos aí no nosso horário? Tá ok. Encaminhando? Estamos encaminhando. É A gente bom tem um acabar mesmo, quadro que eu no não gostei. final que a gente vai te fazer algumas perguntinhas básicas. Ai, meu Deus, não acredito, não me preparei para isso. Pode Não, mas é bem, eu terminar bem com- tranquilo. Então vamos lá. Vai, começa? Começo? Vamos lá. As cartas nunca mentem? Isso pode ou não pode? É verdade ou é mentira? As cartas nunca mentem. É verdade. Isso pode. Ah, e antes de fazer a perguntinha, você tem muitos gatos, né? Tenho 3 gatos. Você gosta desses bichinhos? Amo. São místicos também, né? São místicos e eles amam cartas. Eles deitam nas cartas. Quando a gente Ah, é? segura, eles São quantos? adoram. Três? São 3 Três. Três gatinhos. 3 gatinhos. A- aham. Aproveitando o gancho, então, antes da sua pergunta do pode ou não pode, já te procuraram para tirar cartas para um pet? Ai, a gente faz isso em casa. Ai, não acredito. Pra saber do gatinho? Mas pra saber, por exemplo, o quê? Ai, Roberta, eu vou me expor agora. Não, não A gente precisa. tem um baralho de gatos e a gente tira pra eles pra saber como eles estão se sentindo, se eles estão ansiosos. Mundo pet. Você já fez sua pergunta? Não. Não. O que não se pode no tarô?
que não se pode no tarô, não pode querer controlar o futuro. Ele tá sempre nos surpreendendo, é uma besteira e uma prepotência da nossa parte querer controlar. Agora, minha vingança. Vem ele. Ai, Paula Maria. Vocês em casa, a edição vai mostrar pra vocês aí. Isso pode? Pode muito. Nossa, hoje eu tenho um carinho enorme por essa fase da minha vida. Aprendi Que legal. muito. Quantos anos você tinha aí, Paula? 20, tinha 20 anos. Olha que linda, cheia de sonhos. Olha a falta de traumas nessa pele. Quanto colágeno. E ele era bravo como chefe? Nunca, né? Bonzinho demais, né? Demais. Tem essa aqui como executiva também. Nesse que dia eu tava chique. animada, visivelmente. Visivelmente, estava feliz de ir pro trabalho nesse A dia. cara dela. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Pronto, acho que me vinguei. Ô, Ah. você foi o nosso convidado. Não, tem essa aqui, ó, que essa aqui tá muito fofa aí. Ai, olha aí, que alegria. Não, era muito legal, uma fase muito gostosa. Bom. Paula, obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Ficamos muito felizes. Eu que agradeço. Você já tem um livro, ter né? aqui. Muito obrigada. Já tem esse livro, né? Não, eu preciso renovar o meu, tá muito velho. Esse aqui deve estar velho também. Presente pra você. Ai, obrigada. Eu Obrigada. vou falar que foram as cartas. Ah, tá bonito, hein? Tá bonita essa edição. É, você que é mais velho do que gostei, você, tá mais aham, desgastado. com certeza. Pronto, Belíssimo. ganhou um Obrigada, presente. obrigada. Eu adoro, adoro. Eu recomendo esse livro, viu? Quem quer aprender tarô, ele é muito bom. Paula, obrigado pela sua presença aqui com a gente, por trazer um pouco mais de conhecimento, porque acredito que muita gente ainda torce o nariz, tem preconceito. Nem sabe o que é o E tarô nem também, sabe né? o que é o tarô, né? E a gente aqui com o podcast trazendo um pouco de conhecimento para que as pessoas não confundam os baralhos aí, né? Não confunda as cartas. Não confundam as cartas. E obrigado por tirar as cartas. Ai, eu adorei a minha. Tá bem. E do podcast Vamos também. negociar isso. Gente, eu que agradeço, me diverti muito, viu? Obrigada pela oportunidade também de falar um pouquinho sobre tarô. Eu sou apaixonada por ele, então um prazer poder trazer isso. E as pessoas que, né, quiserem te Deixe encontrar a nas sua redes rede sociais. social. Por favor, me acompanhem nas redes sociais. Eu sou @mística e selvagem. Tô no YouTube, tô no Instagram e esse ano me mandaram ir pro TikTok também. Estarei lá. Vai começar com tudo no TikTok. Pois é. Obrigada, Paula, viu? muito obrigado, tá? Foi um prazer revê-la. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer. E vai se inscrevendo aí no nosso canal, fala pra todo mundo, dá um like pra gente e vai comentando sobre o nosso compartilha. podcast. As cartas não mentem. Elas falaram que é o melhor podcast que você vai encontrar é o Spod, tá? Vai lá, dá o like pra gente aí. Tchau, até a próxima. Valeu!